Programa Encontro Marcado com Elza Francisca. Oferecimento: Rotary Clube de Jundiaí. Há mais de 80 anos desenvolvendo projetos e servindo a comunidade. Construtora Tebas. Há 40 anos construindo com segurança e comprometimento. E Baldi, uma empresa cidadã apoiando projetos sociais do Rotary. Olá, gente querida, boa noite. Muito bom estar com todos vocês aqui, sempre nos prestigiando, nos apoiando aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. E cá estamos começando o nosso encontro marcado desta sexta-feira, 18 de outubro, com duas datas especiais, uma delas assim muito festejada e merecidamente comemorada, que é o Dia do Médico. E por que o Dia do Médico? Porque hoje comemora uma data que se remonta aí aos tempos cristãos, e hoje é dedicado, consagrado ao dia de São Lucas, originariamente patrono do médico, patrono da medicina, porque São Lucas era médico. Eu quero até aproveitar, já eu tenho uma convidada muito especial aqui para falarmos sobre essa data, numa homenagem extensiva a todos os médicos. Temos aí médicos amigos queridos, mas eu faço questão aí de começar lembrando, registrando e mandando um abraço muito especial ao Dr. André Afonso Nimitis Rodrigues, que é neurocirurgião, cabeça e pescoço, professor na Faculdade de Medicina de Jundiaí, sempre me acompanha aí, quando até por conta de uma cirurgia que fiz um tempo atrás. Abraço também ao doutor Luiz Carlos Mantovani, que, se não me falha a memória, é um dos médicos mais antigos ainda em exercício na medicina, na oftalmologia em Jundiaí, doutor Juan Carlos Menacho Melgar, doutor Denis, do Hospital São Vicente, também sempre referência aí no atendimento à medicina pública, sobretudo. Um abraço também ao doutor Felipe, que é até lá do Rotary Clube de Jundiaí, Vila Arens. Ele é cirurgião plástico. Um abraço aí muito especial a todos vocês. E para a gente, já eu volto aí, né? No assunto, a gente vai conversar um pouquinho sobre medicina, mas agora, Paulinha, vamos chamar o nosso Momento Rotary, o meu colaborador, apoiador de sempre, Antônio Salvador Soares, hoje trazendo aí mais informações preciosas, não é? Sobre Rotary Clube, inclusive junto com, em parceria com Valério Dias, ele fez uma cobertura, um vídeo contando uma historinha muito especial, aí tenho certeza que vocês vão gostar, sobre como os rotarianos se envolvem nas atividades sociopolítica política social, não é? Dentro do Rotary Clube. E aí promovendo uma pizza solidária muito legal, foram 850 pizzas, e ele está contando para a gente aí essa história. Acompanhe. Momento Rotary com Salvador Soares. Boa noite pessoal que está aqui assistindo o programa Encontro Marcado, da nossa amiga Elza Francisca. E para hoje, no Momento Rotary, nós vamos falar um pouquinho do que o rotariano faz. É comum mostrarmos as nossas reuniões formais, os treinamentos, seminários, imagens de trabalhos desse tipo. Porém, o rotariano também trabalha muito e gosta de se trabalhar e se diverte trabalhando e servindo. É comum os Rotary Clubes realizarem eventos para arrecadar fundos que financiam seus projetos na comunidade, projetos nas entidades que são apoiadas por ele e tudo mais.
E normalmente os rotarianos trabalham também nesses eventos, não só no planejamento, gerenciamento de ações, venda de ingressos, mas literalmente botando a mão na massa, fazendo serviço pesado, executando toda a operação. Ou seja, quando realizamos um almoço ou jantar beneficente, pode ter certeza que tem rotarianos na cozinha, rotarianos preparando o salão e toda a infraestrutura do evento. Isso é comum e é muito do que fazemos. Poderíamos aqui dar muito exemplo dos que acontecem, os trabalhos que são feitos pelos Rotary Clubs aqui de nossa cidade, região, do distrito, de todo o Brasil, do mundo todo. Porém, é interessante mostrar alguma coisa prática. Então eu selecionei um trabalho feito nesse final de semana, esse último final de semana, no dia 12 de outubro, pelo Rotary Club de Jundiaí. O Rotary Club de Jundiaí, nesse dia, realizou o seu já tradicional Leve Pizza, um evento que já acontece há 12 anos, onde os rotarianos fazem cerca de 1.000 pizzas ano a ano. Esse número varia em função das vendas que são feitas previamente, e sempre buscam patrocinadores, de modo a maximizar o resultado líquido, ou seja, ter mais recursos a destinar aos projetos. As pizzas são todas elaboradas com grande qualidade, padrão, higiene, e em um processo que as padronizam, deixando todas realmente uma igual à outra. Existe toda uma preparação prévia da infraestrutura, de alguns ingredientes, que isso é feito no dia anterior, além de toda a compra que são buscados durante 2, 3 dias antes. E no dia os rotarianos estão lá, e no período da manhã, normalmente iniciando às 7 da manhã e até a hora do almoço, temos todas as pizzas prontas, embaladas para entrega no final da tarde. E essas são entregues, o pessoal leva para casa, óbvio, cada um tem que assar a sua. É comum alguns congelarem consumo posterior em outros dias, mas o importante, todo o resultado financeiro, toda a renda líquida, que normalmente é alta, são destinados a entidades, aos projetos apoiados pelo clube. Vamos ver aí um vídeo, é um vídeo não tão curto, mas não tão longo, cerca de 8 minutos, mostrando o trabalho desse fim de semana. Vamos ver, vamos dar uma olhada. Muito bem, hoje estamos aqui no Supermercado Taust e no processo inicial, na parte inicial do processo de confecção das pizzas, que é um dos grandes eventos que a gente faz no ano. O Rotary Club de Jundiaí todo ano faz essa Leve Pizza, onde preparamos com muita qualidade, temos um processo que vocês vão ver nessa reportagem, e essa pizza é beneficente. Toda a renda arrecadada vai para entidades da cidade, que é uma forma de nós ajudá-los. Porque no Taust que temos aí uma parceria com eles, todo ano eles nos cedem, creio, de 80% a 90% dos insumos dos produtos que usamos nessas pizzas. Nesse ano estaremos fazendo 870 pizzas que foram vendidas até agora. Estamos preparados para 1.000 e começamos aqui. Vocês vão ver toda a sequência do processo. Muito obrigado. Após as compras, estamos aqui agora na Guardinha, que também é um projeto nosso, que já vai para 84 anos de fundação. E aqui nós faremos as 850 pizzas que já foram vendidas à comunidade em prol, com parceria, com o CRJ, o Centro de Reabilitação de Jundiaí, e a própria Guardinha, que serão beneficiados. Agora nós iremos na magia do Rotary para a confecção das pizzas. Temos também 40 quilos de calabresa, que serão todas utilizadas para a nossa confecção da pizza amanhã. Temos também os ingredientes para fazer a nossa pizza à moda da casa. Então nós usamos o milho, aqui são as ervilhas também, que serão todas utilizadas amanhã.
Lembrando e destacando que tudo isso é doação do Taust. E também para a confecção das pizzas nós vamos usar 42 kg de presunto e 280 kg de mussarela. Além de todos os ingredientes que nós já mostramos, né, que foram doação do Taust, nós temos aqui também as massas da pizza semi-prontas, que é aqui que nós vamos montar as nossas pizzas com aqueles ingredientes que nós já demonstramos. Isso aqui realmente nós adquirimos, não foi doação, mas nós estamos aí buscando para ver se conseguimos também doação, que quanto menos gastarmos para a confecção da pizza, mais é a nossa doação para as entidades que estão sendo beneficiadas com esse nosso trabalho. Bom dia! Sejam todos bem-vindos à Magia do Servir. Hoje nós estamos dando continuidade aos trabalhos que faremos com muito amor para serem entregues da mesma forma a todos que vierem buscar. As pizzas serão confeccionadas com muito carinho, qualidade, que há 12 anos a gente vem prestando isso daí para a comunidade e eles nos falam, tem pizza? Então tá aqui, pela qualidade do serviço, tá? Então, nós temos algumas orientações, porque não é feito com pressa, tá? Não temos pressa de ir embora, não temos pressa de acabar, nós vamos fazer com qualidade e com muito amor.
Muito bem, fantástico, né? Viram aí todo mundo trabalhando alegre, contente, dedicado, com qualidade, padronizando. E isso não acontece só no Rotary Club de Jundiaí, não acontece só aqui. Todos os Rotary Clubs têm serviços semelhantes. Um faz pizza, outro faz feijoada, outro faz leitão, outro faz torresmo. Cada um tem seu evento, e não só de alimentos, óbvio. São muitos eventos para arrecadação de fundos. Mas o que queria mostrar, acho que ficou claro nesse vídeo. É o rotariano trabalhando, botando a mão na massa, servindo, dando seu tempo, seu esforço, seu trabalho em prol da comunidade. Isso é o que temos hoje no nosso Momento Rotary. Obrigado a todos e até a próxima semana. Momento Rotary com Salvador Soares. Bom, e agora, como eu comentei aí, abrindo o programa, Dia do Médico, a gente não poderia falar da data sem trazer aqui conosco uma convidada, um convidado muito especial. E eu tenho aqui comigo doutora Maria Beatriz Saeg Freire, não é? Beatriz, que eu tive imenso prazer de encontrar na FLAGE, na Academia Feminina de Letras e Artes de Jundiaí. Beatriz é médica, endocrinologista, escritora, professora na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Beatriz, boa noite, muito bom ter você aqui. E, em nome e por meio da Beatriz, nós estamos estendendo a nossa homenagem, não é isso, Beatriz, a todos os médicos. Vamos conversar um pouquinho. Bom te receber aqui no Encontro Marcado. Boa noite, obrigada. Obrigada pelo espaço. Para mim é uma honra estar dentro dessa possibilidade de dar a palavra sobre essa carreira, essa profissão tão encantadora, tão estimulante. E estou aqui para responder, para dizer um pouquinho do outro lado, da vida de um médico, da formação de um médico e de tudo que encerra a medicina. Beatriz, você tem quantos anos de formada mesmo? Eu sou formada pela Universidade de São Paulo de Ribeirão em 1983. Depois a residência terminei em 87. Então, de exercício eu tenho mais de 40 anos. 40 anos. E aí você é professora na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Aí eu pergunto, como é que você veio, escolheu Jundiaí e escolheu a FMJ? Bom, são 32 anos, né? Sim, a medicina, e particularmente a minha especialidade, ela tem um cunho muito investigativo, né? É muito... Ainda agora eu escutei no congresso uma palestra onde o colega falava de um assunto que era tão complicado que ele ainda disse assim, realmente, endocrinologia é muito complicado. Se não quiser complicação, vai para outra especialidade. E por essa característica, isso me levou, como era comum ali nos meus colegas, à pós-graduação. Então, fiz a pós-graduação, vim para São Paulo para pós-graduação, na Unifesp, escolhi ali a área de diabetes, porque eu achei que era mais abrangente, que eu poderia prescindir de uma escola muito estruturada, eu poderia estar em qualquer lugar. E aí, sendo pós-graduada, né, fiz ainda o pós-doutorado dentro de uma área investigativa de genética de complicações diabéticas. E isso, para tanto, eu fui para Harvard, fiquei no Joslin Diabetes Center. Mas o canal final de todo professor, de toda pessoa dentro de uma área que faz uma pós-graduação, é a docência. Eu já tinha sido professora substituta na PUC de Sorocaba, e quando eu dava plantão, né? Fazia pós-graduação, dava plantão, aquela vida corrida, tinha que disponibilizar um tempo grande para estudar, né? Porque focava realmente exige, não é? Cuidar dos seus dados, ler toda a literatura, participava das atividades todas na Unifesp
que foi um período também bastante rico, gostei bastante, porque era muito diferente. Posso dizer que o perfil da USP era mais focado em pesquisa e a Unifesp tinha bastante o cunho assistencial. Achava, inclusive, os meus colegas da Unifesp com uma formação de medicina interna mais ampla, sabe? Mas, enfim, e com essa, eu tive um colega que me alertou, falou, olha, está abrindo concurso na faculdade de Jundiaí, você não quer prestar? E eu vim, né? Eu preparei todo um protocolozinho de apresentação do que eu ia falar, dos objetivos. E foi engraçado, porque eu não conhecia a cidade. Eu tinha uma tia que nasceu aqui, ou morou aqui, de pequenininha. Eu tinha uma prima que foi, inclusive, aluna da primeira turma. Mas eu não conhecia a cidade. Minha mãe veio comigo. Minha mãe, na ocasião, veio comigo. E era um concurso de clínica médica. Tinha outro endocrinologista, que eu já tinha ouvido falar dele. Esse mesmo professor falou, olha, vai ter um camarada lá que é do HC e ele é fera. Ele é fera. Né? E outros colegas que vim depois a conhecer aqui na cidade. Né? E, na ocasião, eu me lembro que o titular, né, me fez uma pergunta e falou assim, mas se você por acaso for aprovada para vir para cá, será que sua mãe vai deixar? Porque minha mãe estava na plateia. Do lado, né? Na plateia, eu falei, não, você não está entendendo, minha mãe não é assim uma julgadora, uma ordem. A decisão é minha, né? A minha mãe é minha fã. Né? A mãe está aí porque ela é minha fã. Mas, enfim, aí acabou que o destino fez com que fosse aprovado os dois candidatos que eram da mesma área, que era endocrinologia. O tal lá que havia sido anunciado veio, né, o professor Homero, veio depois ser meu esposo. A gente começou a trilhar junto aqui em endocrinologia. Por isso que você, de vez em quando, viu? É muito interessante essa história, porque quando ela fala o concorrente, tornou-se o marido. Exatamente. Não é isso? Que é o doutor Homero, né, que também é da endocrinologia. Da endocrinologia. Ele até estaria conosco hoje aqui, não é, Beatriz? Mas ele está atendendo em Cabreúva, né, agora nesta manhã. Mas é muito interessante, é uma história que ela conheceu o marido na época, então o fera, o concorrente também, né, no mesmo concurso, há 32 anos, que tornou-se o marido da doutora Beatriz. Eles tinham um problema sério com a especialidade, então se viram ali em condições de ter dois, né? E resolveram, então, abrir mais uma vaga. E essa questão de ter um parceiro tão focado na mesma área já vinha de família, porque minha mãe e meu pai tinham a mesma profissão. E eu admirava muito esse companheirismo, eu via sempre os dois... Era uma referência. Conversando sobre... Eles eram pedagogos, linhas pedagógicas, a aula, um comentando da aula do outro, do assunto que eles estavam estudando. E isso é mais uma faceta de relacionamento que eu tenho com o meu parceiro, né? No qual eu acredito que mutuamente nutre admiração. Bem legal, né? Agora, Beatriz, comenta um pouquinho conosco, quando a gente fala, você até na sua explanação aí, você fala da endocrinologia e com referências aí com o diabetes, né? Do que cuida o médico endocrinologista além do diabetes? Bom, o endocrinologista, ele na verdade, a especialidade é chamada endocrinologia e metabologia. E metabologia. Então a gente faz, muito importante. Nosso campo de estudo, de atuação é dentro da endócrino, são aspectos hormonais, a gente cuida do metabolismo de maneira geral, né, onde a doença mais representativa é o diabetes, mas temos
outras doenças metabólicas mais raras. Temos também osteoporose, que não deixa de ser uma doença metabólica, osteometabólica. A gente tem os distúrbios tiroidianos, os distúrbios da glândula suprarrenal, que tem a ver com pressão arterial, metabolismo de sódio, potássio, com catecolaminas, que são sistemas de epinefrina, pressores. A gente estuda a hipófise, que é uma glândula, a chamada glândula mestra, né, onde a gente tem inúmeros hormônios, eixos hormonais, desde gônadas, a própria suprarrenal, a tireoide, tudo é controlado por ali, o hormônio antidiurético. E a gente tem muita coisa. Tudo isso faz parte da nossa da endocrinologia, endocrinologia. Que as pessoas não se dão conta, né, da importância de todos esses cuidados. Eu até pergunto a você, você inclusive é concursada da Prefeitura de Jundiaí e claro, atende também na rede pública, não é? Na rede municipal de saúde. Como você vê hoje, né, e aí, né, com experiência de mais de 3 décadas, a preocupação das pessoas, né, com relação à endocrinologia na rede pública, o interesse das pessoas, dos pacientes, né? Porque muitas vezes se preocupa com o coração, não é assim? Se preocupa mais com o cardio, se preocupa mais com o fígado, enfim. Como é que é, né? Como é que é essa relação da médica endocrinologista com o paciente da rede pública, os cuidados, se há a humanização, se há o interesse? Quando você fala, olha, eu preciso ver como é que está a hipófise, como é que é isso, né? Bom, é interessante explicar um pouquinho. Na verdade, a endocrinologia ela tem um protagonismo em todas as fases da vida. Entendi. E eu costumo dizer que a endocrinologia é a antessala da geriatria. Né? Então, hoje, a geriatria foca muito na questão da sarcopenia, que é a perda de massa magra, com as repercussões metabólicas, em todas as esferas, ósseas, cognitivas, e isso a gente sabe que é basicamente metabólico em 2 vias, né? Tanto é importante você ter massa magra para gerenciar o metabolismo, como um metabolismo desregulado, muitas vezes sacrifica a massa magra. Então, a gente tem desde a infância, né? Então, como que eu vejo isso no SUS? O SUS é o sistema que mais realmente aplica em toda a sua integridade a importância da saúde humana. No sentido que, na pediatria, lá no comecinho, na puericultura, você vai ter um pediatra que vai explicar como se come, o que se come, com que fase, vai estimular a amamentação, né? A ginecologista, o próprio puericultura, a própria medicina de puericultura vai ajudar a mãe a amamentar. Existem, inclusive, leis que o Brasil, graças a Deus, tem um certo conforto, né, de meses que você disponibiliza, porque a amamentação ela já vai configurar a microbiota intestinal, que vai ter muita interferência em todo o processo metabólico. Depois, a ebiatria, que seria, além da infância, os seus desenvolvimentos, o ganho de peso, né? Tudo é norteado pelo ganho de peso, do quanto essa criança está engordando apropriadamente ou fora da curva, está crescendo fora da curva. Então, isso também em endocrinologia implica em nutrição, em verificar outros sistemas. E isso tudo até aos 80, aos 90. Exatamente. Foi intimamente ligado exatamente. Com a vida saudável. Se há uma especialidade integrativa, hoje tem aí essa conversa, essa especialidade de integrativa é justamente a endocrinologia, porque ela integra vários sistemas. A gente não tem um sistema osteomuscular, cardiovascular, gênito urinário, o gastroenterológico, tudo faz parte da compreensão da nossa área. E, basicamente, o diabetes é a cereja do bolo. Aí, quando existe, claro, toda uma predisposição
que inclusive tem a ver com adaptações de um ambiente adverso que tivemos no passado, no qual uma constelação genética elegeu um sobrevivente. E esse sobrevivente eleito, que tem uma configuração, uma constelação molecular determinada geneticamente, ele é como se tivesse se tornado um indivíduo fora de moda, fora de linha para a condição de estruturas que a gente tem hoje, que é diametralmente oposta àquela que gerou essa seleção. Basicamente, naquela situação, falta de comida e muita atividade física, né? Tudo dava muito trabalho, tanto a correr atrás do alimento, como correr para não virar alimento. Dentro da cadeia alimentar, e isso que elegeu o sobrevivente. Só que agora a gente tem uma condição extremamente oposta, que é de uma oferta absurda de comida, né, principalmente em termos de caloria, já que a indústria ela sempre sabe o que é aquilo que é palatável, que atrai, e que inclusive gera gatilhos ligados, em última instância, em compulsão, que isso é químico, como também o sedentarismo, né, o que é o grande vilão. Até se tivesse toda essa situação alimentar, mas não tivesse sedentarismo, mas isso tudo anda muito junto dentro do que a gente entende como progresso, né? De maneira mais primária, vamos dizer assim. A gente sabe hoje, eu já tinha visto isso em alguns congressos fora, a importância da arquitetura das cidades na promoção da saúde, né? Com isso espaço, é muito importante. Não só para bike, mas para lazer, para desenvolver os parques, atividades ao ar livre, as academias ao ar livre. Exatamente, que Jundiaí tem até cuidado disso, né? A gente percebe. E mais um parque, eu ouvi dizer aí que está sendo planejado. Para combinar justamente essa proporcionar atividade condições, para né? sair do sedentarismo. Exatamente. E acabar, então, promovendo aquela questão da vida saudável e numa medicina mais integrativa. Aí eu pergunto, você está aí com 32 anos como professor, né? Na Faculdade de Medicina de Jundiaí, que já ultrapassou 50 anos, e hoje é referência, inclusive, como escola médica do Brasil. São 3 gerações aí, digamos, são 3 décadas. Eu acredito que você vem ao longo desse período lidado com gerações diferentes, né? Hoje, com tecnologia, inovação e celular na sala de aula também, na faculdade, eu pergunto como é que tem sido para você né, lidar com essas diferenças no ensino médico. Até eu faço uma observação, hoje a gente falamos aí, mencionamos a medicina integrativa, falamos na medicina humanizada e falamos a telemedicina, né? Aquela medicina que eu entro no computador e faço uma consulta com o médico sem que o médico me olhe, me veja ou me toque para ver, olha, eu estou sentindo uma dor aqui. Como é que é isso? Bom, primeiro eu quero só fazer um parênteses pequeno que, assim como a medicina integrativa, o hormoniologista, né, que a gente tem deparado aí nas redes sociais, não são especialidades, né? A gente tem um nicho aí usado sob o ponto de vista comercial, inventando áreas que a gente não tem. Eu apenas frisei isso, que de alguma forma a endocrinologia é de fato integrativa. Mas em relação ao ensino médico, bom, o que eu posso dizer é o seguinte, Jundiaí, ela é uma faculdade de medicina privada, né? No caso, nós somos uma autarquia municipal, mas ela sempre tem figurado entre as melhores do país, as melhores do estado de São Paulo, inclusive em termos de privada, ela está sempre no segundo lugar, apenas atrás da Santa Casa, na maioria das avaliações. A gente nota que, de maneira geral, o aluno muda conforme muda o tempo, né? Então,
Eu, por exemplo, também venho mudando. Mas, basicamente, o aluno de medicina, quem é que geralmente é apto ou habilitado para escolher uma carreira dessa? É um indivíduo que tem um caráter investigativo, né? É importante essa característica na pessoa, porque cada doente é um mistério na nossa frente. O que ele tem, como é que ele sente, como é que ele externa. Eles não procuraram os livros para se apresentar como a gente espera que ele se apresente. Então, essa é a primeira condição. E, de maneira geral, a galera que chega realmente tem essa característica, né? Hoje, claro, tem assim uma moda de se fazer medicina. Eu não sei porquê, se isso é ligado aos seriados aí de vida médica, de plantão, né, de emergências, ou aquele Dr. Hauser, né, que foi um seriado aí muito assistido de mistérios. O Good Doctor agora, né, que é um autista. Enfim, o fato é que existe e vamos... Assim, de maneira geral, eu, por exemplo, quando decidi por medicina, eu vi o que havia de mais lógico para mim. Entender os sistemas biológicos, eles eram apaixonantes porque eles tinham algum porquê de ser daquele jeito, não era algo inventado. Tem gente que fala que, às vezes, né, a crença em Deus se distancia da ciência, mas eu não concordo com isso. Entendi. Eu estou com Einstein, que cada vez que se depara com os mistérios, entende uma força superior que está por trás disso tudo. Agora, em relação ao aluno, o aluno hoje ele é mais imediatista, né? Então, acho que tudo, ele quer o protocolo, que ele quer a tabela, eu sinto que às vezes ele não está muito preocupado em aprofundar da onde veio aquilo. Mas isso não é uma regra, né? Existem sempre aqueles muito focados no aprofundamento, que estão antenados com tudo. E se antes a gente é que chegava com as ferramentas, hoje eles é que trazem. E aí eu pergunto a você, né, que me vem aqui, isso faz com que essa nova geração de médicos, né, se afastem da proposta da humanização da medicina? Olha, isso daí é uma coisa aparente. Ou depende de cada aluno, ou depende de cada futuro médico? O que eu posso dizer disso, né? Eu acho que é o seguinte, a tecnologia ela é sempre uma aliada, né? Nós temos aí várias coisas, principalmente inclusive em diabetes. A gente tem o Libre, que é um sensor, isso é tecnologia, tem até bomba de infusão, que é tecnologia. Enfim, a gente tem muita coisa, mas basicamente o que leva essa impressão de que o médico está saindo dessa esfera de humanização não é o exercício da medicina em si, nem a sua abordagem. São os intermediários. São os intermediários que querem, vamos dizer assim, categorizar o doente ou colocar um tempo de consulta para que o médico seja, dentro do horário dele pago, em termos de remuneração dessas grandes medicinas privadas, ele seja o mais lucrativo possível. Então, existem agendas de 6 pacientes por hora. Isso. 7 pacientes por hora. É uma grande queixa. Exatamente. A telemedicina, que o indivíduo entra online e não tem condição sequer de ver o indivíduo no real, a cor da pele, a luz muda, olho. Examinar, medir uma pressão no ato da consulta. Então, que é tão básico, né? Tão básico. Então, isso tudo, eu quero dizer que não compete ao médico. Claro que existe a necessidade da gente conscientizar os colegas que estão vindo para que modifiquem, para que prestem atenção na sociedade, nos comportamentos, na redução do sono, nos estímulos sensoriais,
nos interferentes endócrinos que estão aí nos venenos, nas embalagens, e uma série de coisas que tem interferência no nosso organismo. O nosso médico, ele tem que sair daí alerta para tudo isso e amanhã ditar regras, porque nós estamos vivendo uma revolução, né? O que é que tem que ser feito ainda vai sair daqui, já que isso tudo nos chega de maneira muito arrebatadora em tão pouco tempo. Mas, basicamente, a humanização da medicina, ela é uma questão que a gente, enquanto professor, sempre tenta focar. O aluno de medicina, ele passa por psicologia, ele tem uma gama de doentes muito humildes, tudo muito agudo, chega enquanto ele está no pronto-socorro, e isso tudo vai lapidando o espírito médico. É claro que para isso ele precisa ter boas escolas, boa estrutura e bons professores. Exatamente, bons professores. Mas a gente tem que, de fato, ainda mais com essa massificação, com esse volume de profissionais que entra no mercado, e com as garras das grandes instituições lucrativas, de empresa médica, nós temos um binômio aí difícil de... Eu sei que é uma conversa que é um programa inteiro, mas é uma coisa que o médico também, e o jovem que entra para a faculdade de medicina, ele também está visando sucesso, visando uma carreira socioeconômica bem-sucedida, ganhos, e ele certamente irá fazer parte de grupos médicos, né? Cooperativas médicas que visam lucro. Exatamente. A exploração do trabalho alheio, ela tem as suas regras, os seus limites. Eu acho até importante que seja feita por colegas, né? Mas a gente vai ter que voltar a pensar muito bem no que fazer com essa massa, aí, com essa enorme população de profissionais frente a tantas mudanças em termos de saúde, né? E cada vez mais a gente entende que o resgate do natural é o melhor para nós. Exatamente. Né? Então, o resgate do sono, do respeito dos ciclos, das exposições de estímulos, enfim, e entender a natureza da nossa diversidade, né? Desde o transgênero até o neurodiverso, quer dizer, isso tudo faz parte hoje do nosso público de atuação, e que, embora sejam entendidos como minorias, eles têm sido cada vez mais importantes em termos de número para que sejam menosprezados. E tem que conciliar isso tudo com a medicina preventiva, que também é tão importante. Por exemplo, no caso de Jundiaí, temos aí os PAs e grupos médicos em que a gente precisa até prestar atenção com relação à prevenção, né? Para que as unidades não fiquem sempre lotadas, né? Eu sei que esse é um assunto que nós vamos voltar a conversar, mas é muito importante, né? E essa mensagem, penso que precisa também chegar ao aluno, né? Da faculdade que está se entrando hoje. Da minha gama de colegas, raramente tenho colegas que não atuem no serviço público. Né? É sempre todos. A maior parte tem pelo menos uma parcela de dedicação. Eu acho que isso ajuda na humanização. Exatamente, isso contribui para a humanização. Para a gente ver todos os mundos. Exatamente. Né? Claro, Jundiaí também. Nós temos que falar que Jundiaí é privilegiada, né? Não é, digamos assim, não é perfeita, mas oferece. Né? É um município que a gente nota nitidamente que tem olhar para isso, olhar que tem cuidado, para a saúde tem essa pública. preocupação. Então, isso é muito importante, mas esse detalhe da humanização é realmente uma característica que a gente precisa estar sempre cobrando, sempre prestando atenção. Antes de terminarmos o nosso bate-papo, você viu como passa rápido, Beatriz? Nossa, nem fala. Beatriz também está lá na Academia Feminina de Letras e Artes de Jundiaí, é escritora, está sempre presente também.
é uma forma, não é isso, Beatriz, de poder dar uma... Sim, acho que traz o desenvolvimento espiritual, né? Espiritual. Minha praia é poesia. Poesia, né? No momento em que você já tem livro escrito, né? Então, no momento em que você coloca os seus sentimentos, né? As suas emoções num livro, você se sente até, eu penso até que como um bálsamo, né? É um olhar, né? Um olhar, é um olhar. Né? Isso. No começo, eu sempre me preocupava se isso conflituava com a minha dedicação, com o meu foco em medicina. Meu pai sempre me alertava isso, não está distraindo você, mas eu acho que complementa. Complementa. E cada vez mais, a nossa faculdade agora recentemente fez uma semana de arte, isso. Foi a primeira. Né? Nós visitamos o Museu da Anatomia do Corpo Humano, que é a faculdade que é lindo, que as pessoas, inclusive, precisam tem que conhecer, agendar, mas é um espaço de arte muito, isso, muito... que vale muito a pena conhecer. Nós estamos terminando, então, aqui o nosso bate-papo, Beatriz, mas quando a gente fala em Dia do Médico, me faz pensar, e eu até aproveito também, antes que deixe passar, mandar um grande abraço também para o doutor Eduardo Alcântara, que é neurologista, cirurgião, também, por vezes, ele sempre que pode estar aqui conosco, é o presidente, inclusive, do Rotary Clube de Jundiaí Conexão. Grande abraço para você, doutor Newton, também lá da Unimed, mas não posso deixar de passar aqui, nos tempos idos da Faculdade de Medicina, no Jornal de Jundiaí, à época, tendo à frente o Dr. Tobias Musael, nessa época promovia grandes festas, bailes, né? Grandes bailes, na época até do extinto Balaio. Numa das festas, ele trouxe, inclusive, o Jornal de Jundiaí, inclusive, promoveu em conjunto com a Faculdade de Medicina, com a Prefeitura, o apoio da Prefeitura na época, trouxe até o Gianni Morandi para homenagear todos os médicos. Então, a gente aproveita para também fazer esse registro muito especial. Eu fico muito feliz por ter você aqui. Nós falamos da Flage, até neste sábado, tendo à frente a Valéria Rocha Gomes, promove lá uma reunião ordinária até para falar do lançamento da próxima coletânea que acontecerá em dezembro, da qual Beatriz também estará presente. Eu fico muito feliz, viu, por ter você aqui no nosso encontro marcado deste 18 de outubro. Muito obrigada pela sua presença, a sua mensagem final. Eu me sinto muito honrada, é muito gratificante esse reconhecimento, né? A nossa jornada, diante de tantos percalços, muitas vezes não é fácil, né? Nós somos cobrados em várias instâncias, temos que nos manter sempre atualizados, estudando muito, e é muito gratificante mesmo avaliar esse reconhecimento que hoje se cristaliza aqui nessa horinha que a gente teve juntos. Muito obrigada. Muito obrigada, Beatriz. Então, olha, por meio da Beatriz também estendemos a nossa homenagem a todos vocês, médicos. Um grande abraço aí e um feliz Dia dos Médicos para todos. Obrigada, Beatriz. Obrigada, eu que agradeço. Bom, gente, agora, seguindo aqui com o nosso encontro marcado, Beatriz continua aqui comigo. Beatriz, agora nós vamos fazer uns convites muito especiais para a nossa agenda de atividades no final de semana. Agora há pouco a gente falava desse Dia do Médico tão especial, eu não posso deixar de lembrar que hoje, 18 de outubro, também é o aniversário de 105 anos do 12º Grupo de Artilharia de Campanha, né? Pela manhã aconteceu uma cerimônia, uma formatura muito bonita lá na unidade militar, tendo à frente, comandada pelo coronel Fábio Piar Fornazin, que juntamente com seus oficiais e demais militares, né, recebeu a sociedade civil, juntamente com a SAGB, celebrando aí essa data tão importante da unidade, que é um orgulho para Jundiaí, orgulho aqui para a região, e é uma das mais respeitadas junto ao Exército Brasileiro. Então, homenagem para todos vocês.
E agora a gente começa com a agenda, Paulinha. Neste sábado, o Clube da Lady está promovendo aí, olha, um bazar de artigos de festa, né? Até já tem alguma coisa aí falando de Natal. Anote o endereço, das 9 às 16 horas. A presidente Adriana Andrade Junqueira, juntamente com as demais diretoras, avisam que, assim, tem objetos, presentes que podem ser adquiridos de 10 a R$50, preços assim super legais. Olha, na rua Dr. Paulo Mutran, ali no Jardim Paulista. Então, prestigie. Neste sábado, nós temos o baile, a festa, né, do 12º GAC, uma festa assim, muito bonita no Espaço M, uma festa que já se tornou tradicional no calendário da unidade militar, até iniciada pelo saudoso general Mário Mateus de Paula Madureira, já há muitos anos. E neste sábado acontece a festa no Espaço M, comandado pela Banda Cripta, juntamente com o Dalmo Gatti, Alírio Biroli, Paulinho Penteado, da Banda Cripta, que está aí já nos seus 50 anos de estrada, e com a participação especial do Everton Pernambuco e o DJ Nilcinho. Tem também a cantora Sueli, também muito legal. Então vai ser uma noite muito bonita, a partir das 20 horas no Espaço M. O Sargento Gaspar, que é lá de Relações Públicas da unidade, até comentou, se alguém ainda tiver interesse e quiser participar, dá uma ligadinha, eu falo com ele que ele consegue ainda arrumar um espaço, porque o salão é bastante grande, consegue organizar uma mesa. Aí na próxima, ainda neste sábado, olha que interessante, Beatriz, esse convite veio lá de Lins, da escola Minervina, bem da verdade, Minervina Santana Carneiro. A escola estava fazendo uma festa lá em Lins, o pessoal de Lins, de Cafelândia ali, acompanha, inclusive o nosso programa, mas esse convite até veio por meio da professora Lucinha Andrade Gomes. A Minervina é a avó da Lucinha, a avó da professora Lucinha. Coincidentemente, eu fiz o meu primeiro ano, na época, primeiro ano primário, aí na escola Minervina. Eu morava... Você é de Lins? Eu sou de Guarantã, mas a gente foi para Lins. E lá morávamos na Vila Cordeiro e eu fui estudar na escola Minervina. Na sequência nós temos Brigitte. Olha que história interessante. Brigitte é um sonho antigo da atriz, da Brasilides Ortega, que é de Jundiaí, uma atriz premiada internacionalmente, e ela tem paixão pelo teatro, 81 anos. Nossa, que beleza. Uma memória, um jogo de corpo, aquilo que nós falávamos da saúde. Ela é bem representada pela Brasilides. Ela tem um alto astral e uma memória invejáveis, e neste sábado ela apresenta o monólogo. Esse texto foi escrito há mais de 30 anos pelo João Martin, que é coreógrafo, bailarino, professor. Ele escreveu Brigitte. Ele está, você vê, ele também tem 88 anos, estão todos aí lúcidos, ativos. Ela apresenta um monólogo, Brigitte, neste sábado, lá no Ballet Teatro Oficina, ali na Vila Rio Branco, entrada gratuita. É um espetáculo, um monólogo curto, super legal. Após o espetáculo, após a peça, ela conversa com... No sábado também? Sábado às 19h30. E é gratuito e tudo. E depois do espetáculo ela interage, ela conversa, bate um papo, contando um pouquinho da história dela e como que ela chega aos 81 anos assim, ó, como se tivesse 25, maior barato. Brasilides, um abraço para você. E aqui a gente tem um convite muito, muito bacana. Eu quero até aproveitar também, mandar um grande abraço para ele, para o Dalton Sibinel, que é um escritor. Ele é apaixonado por livros, por ler, por escrever. Ele é servidor público
municipal e há muitos anos está aí envolvido com a literatura, com os livros. Num dos grupos, ele todo dia brinca com o pessoal, a charada do dia. E aí ele acabou juntando as charadas do dia. Publicou. E aí o Márcio Dainhouse publicou e amanhã, neste sábado, eles lançam as charadas daltonianas. Olha que interessante, 1 e 2, às 15 horas, na Biblioteca Nelson Fute, também um evento gratuito, até o Bem Te Vi Bem estará dando um tom lá com violino, tudo. Eu aproveito, Beatriz, até para comentar que o lançamento do livro será no auditório da Biblioteca Nelson Fute, que agora passa a ter o nome da professora Neisi Cardoso, aí por decisão. Foi acadêmica também. Isso, foi acadêmica, foi professora, ela foi vereadora, uma mulher maravilhosa, faleceu aí recentemente. Muito dinâmica, né? Ela era extremamente mãe de uma aluna nossa. Extremamente dinâmica, fez história na cidade e realmente merece essa homenagem, é muito, muito linda. Então o Dalto vai estrear o lançamento, vai lançar o livro estreando o auditório homenagem, professora Neisi Cardoso. Aí depois nós temos também um convite muito especial, é um almoço italiano beneficente que acontece nesse domingo para celebrar os 44 anos do Centro de Reabilitação Jundiaí, que é uma entidade que realiza um trabalho muito importante, inclusive com atuação aí também até é uma extensão da área médica, né? Porque lá eles exatamente. tratam e desenvolvem um trabalho de um braço, né? Com fisioterapia e assim muito importante porque também tudo pelo SUS. Eu quero até aproveitar para mandar um abraço para a diretoria e o faço aqui por meio de um casal muito querido que é o José Mauro de Castro Magalhães, administrador de empresas, e a esposa dele, a Gisele, que é secretária, está aí. Olha, um abraço para vocês. Por meio de vocês, José Mauro, Gisele, estendo aí as nossas homenagens a toda a diretoria do Centro de Reabilitação de Jundiaí. Quem puder prestigiar esse almoço neste domingo, no salão Jardim São Bento, está vendo ali, ó, Jardim do bairro, Jardim do Bento Clube, ali na região do Jundiaí Mirim. Então fica o convite para vocês. E eu quero também lembrar que o concerto da Banda Sinfônica, próxima terça-feira, no Teatro Politeama, no concerto também eles vêm, a banda ela se apresenta no Brasil inteiro, encontrou aí uma data, próxima terça, no espaço cedido gentilmente pela Prefeitura, por meio da Unidade de Gestão de Cultura. Aproveito até para mandar um abraço para o Marcelo Peroni. O Major Gilson sempre prepara um repertório maravilhoso. Detalhe importante, é gratuito. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do teatro. O concerto será às 19h30, tá bom? Então fiquem aí. Semana cheia, né? Semana movimentada. Também na próxima semana, eu quero até aproveitar e registrar o convite, tá? Mas dia 26 tem o flashback do Grêmio, né? A gente, semana que vem, se o Tupã tiver a oportunidade, ele estará aqui conosco. Também quero aproveitar, a gente fala de medicina, de Rotary e tudo, conversando com Simone Borsolari, que é presidente do Rotary Clube de Jundiaí Leste. Ela estava comentando que o Donald McNichol, que inclusive também é o companheiro, o marido da Simone, é professor, palestrante, ele vai falar, olha um convite interessante, o equilíbrio de Nash, né? A teoria dos jogos no espírito do rotariano. É muito interessante, eu até comentei com ela, né? O que é essa teoria de Nash? Então, o Donald vai comentar, né, com o pessoal. A gente vai voltar até talvez ele semana que vem esteja aqui conosco para adiantar, dar um pitacozinho sobre o que é a teoria de Nash. E eu aproveito também aqui para encerrar,
para mandar um abraço para o pessoal do Rotary Club Jundiaí Serra do Japi, com a Jussânia Lamarca. Semana que vem deverão estar conosco também para comentar sobre a visita da governadora Carmen Rosenkleiner oficial ao Clube de Serviços. Então, eu aproveito para mais uma vez agradecer sua presença, mais uma vez estender a nossa homenagem aos médicos, ao pessoal, a todos os militares do 12º GAC. Grande abraço também para você, Salvador Soares, e também não posso deixar de referenciar e mandar um abraço para o André Sofiati, do Buffet Nadir, que estará cuidando dos serviços, coquetel e jantar do 12º GAC neste sábado lá no Espaço M. André, grande abraço para você, para Nadir, e vamos ver se semana que vem você consegue estar aqui conosco. Sucesso! Gente, tenham um feliz final de semana, muito bom tê-los aqui conosco, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Programa Encontro Marcado com Elza Francisca. Oferecimento: Rotary Clube de Jundiaí. Há mais de 80 anos desenvolvendo projetos e servindo a comunidade. Construtora Tebas. Há 40 anos construindo com segurança e comprometimento. Ibaldi, uma empresa cidadã apoiando projetos sociais do Rotary.